uma pessoa que externaliza, que mostra para as outras uma fragilidade, um medo, ok? Mas nem sempre é assim, né? E muita gente que, porque sofreu um trauma, virou, ainda falei sobre alcoolismo, virou um abusador, tem outros exemplos que você possa dar que talvez torne pessoas o que elas não gostariam de ser? Então, a gente precisa entender o efeito do trauma no cérebro, né? No nosso cérebro existem duas regiões que modulam bastante o nosso comportamento, simplificando, né? Tem várias, mas eu falar de duas. Uma é a amígdala, que é responsável pelo sistema de perigo. Então, quando a gente se vê diante de um perigo, a amígdala, ela entra em ação e fala opa, 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 né? E é com ela que a gente vai ter a reação de lutar, de fugir ou de se fingir de morto. Por outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal, que é responsável pela ponderação, pelo raciocínio lógico, pelas escolhas conscientes. E quando a gente vive um trauma, a gente corre o risco de ficar com a amígdala hiperativada por muito tempo. Então, e o nosso córtex pré-frontal, ele fica menos ativo. O que acontece? As pessoas, elas ficam reativas. Então, quando você fala, talvez não seja só amedrontada, não, talvez seja agressiva e violenta. Porque se ela percebe o mundo como um lugar agressivo e violento, ela pode reagir lutando, ela pode reagir violentando, ela pode reagir repetindo padrões, ela pode reagir por outro lado, se isolando, se anulando, se escondendo. Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente aos traumas que ela internalizou dentro dela. Depende do repertório dela, depende do quanto o ambiente externo deu suporte ou não, depende do quanto ela tinha dentro dela ferramentas suficientes para lidar com isso de uma maneira mais adequada ou mais disruptiva. Então, não existe uma reação padrão ao trauma. Existem vários efeitos e sintomas pós-trauma, e isso varia de pessoa para pessoa. Comportamentos inadequados, normalmente eles são gerados por traumas? Podem ser. Não necessariamente, mas podem ser. Podem ser. A gente conversou no primeiro bloco do programa sobre alcoolismo, né? Hoje é Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo. E aí a gente falou um pouco sobre essa coisa de apagar a dor, né? Anestesiar a dor através do álcool. E eu recebi algumas telespectadoras pedindo ajuda assim, eu consigo fazer o meu marido se tratar? A gente consegue fazer alguém se tratar para curar o trauma? A pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer. Ela precisa estar disposta a entrar em contato com essas dores traumáticas, né? Com essas histórias que ela viveu e que foram tão difíceis a ponto de mudarem a percepção dela sobre ela mesma, de mudarem a percepção dela sobre o mundo, sobre as relações. É muito intenso. Então, não dá pra eu falar pra você, falar, Cláudia, vem cá, bota sua mão aqui no fogo. Só você vai saber o quanto vai te arder por a mão ali. Você precisa falar, não, eu prefiro sentir essa dor de entrar em contato com o trauma que eu vivi do que continuar sofrendo os efeitos dele ao longo pro resto da minha vida. Mas é uma escolha que precisa ser sua, porque a dor quem vai sentir é você, e o trabalho quem vai fazer é você. Não é seu marido, não é seu médico, não é seu psicólogo. Eles vão te guiar, te apoiar, te orientar, te acolher, mas o trabalho quem vai fazer é você. Existe algum caminho que facilite a percepção de que a pessoa precisa buscar ajuda para tratar o trauma? Sim. Sempre que ela perceber que a história que ela viveu está tão viva dentro dela e tão ativa que está prejudicando o bem-estar dela, o dia a dia, as funções, as relações. Quando a gente observa prejuízo na nossa vida e a gente consegue entender que esses prejuízos estão sendo fruto de algo que a gente não consegue explicar muitas vezes, porque às vezes a gente não lembra do trauma que a gente sofreu. A gente só olha para os sintomas, né, que é o que a gente está vivendo agora, mas a gente não consegue identificar. Quantas mulheres, quantas pessoas são vítimas de assédio sexual na infância, de violência, e não
lembram, vão se lembrar aos 40 anos de idade, depois que começam uma terapia? Muitas. Porque a gente, como uma defesa psíquica, a gente muitas vezes não tenho ferramentas e estrutura interna para lidar com isso agora. Então eu vou bloquear e se um dia eu vier a ter essas ferramentas, isso vai surgir. A gente falou ainda há pouco no yoga, né, que a professora falou, é bom fazer o olho fechado para não se comparar, mas pensando agora nos nossos traumas, no nosso corpo físico, é bom a gente olhar um pouquinho para a vida das pessoas e às vezes fazer uma comparação no sentido de por que todo mundo consegue ter um relacionamento saudável, por que as pessoas são felizes, por que as pessoas têm um bom emprego, por que as pessoas e eu não, né? Eu acho que para dar esse start. O único perigo da gente fazer isso é a gente se colocar no lugar da vítima. Coitada de mim, que só eu não consigo. Sabe aqueles... Esse é o risco de quem tem um trauma escondido. Esse é o risco das pessoas que usam a comparação como meio de vida. Né? Então, assim, é legal se comparar no sentido de se inspirar. Mas quando a gente se compara e o resultado dessa comparação é a gente se pôr para baixo, aí é pior a emenda que o soneto. Entendeu? Qual seria se estivesse na escola, né? Terapia, desde que a pessoa começa a alfabetização? Eu acho que nem precisaria de terapia, mas precisaria de psicoeducação. Psicoeducação seria exatamente o quê? Psicoeducação é ter alguém que explique como a gente funciona, que explique para essas crianças o que é um relacionamento abusivo, seja dentro da própria família, seja um relacionamento íntimo, né, amoroso, abusivo, o que é, os efeitos do bullying. Né? A gente está falando de trauma, mas trauma nem sempre é um evento agudo, né? É uma violência pontual. Muitas vezes trauma é uma violência emocional contínua por um longo período de tempo que o resto das pessoas está olhando e está falando não é nada, estou passando por isso, não aconteceu nada comigo. Não acontece nada. Então, mas o potencial traumático está diretamente relacionado à intensidade da violência ou da ameaça psíquica ou emocional, né? Então, de um lado tem uma ameaça, do outro lado tem a tua fragilidade, tem a estrutura e o quanto você se percebe impotente diante dessa ameaça e violência. Então, a mesma ameaça para uma pessoa que se sente super impotente, ela vai ter um efeito traumático intenso. A mesma ameaça para uma pessoa que tem uma rede de apoio, que tem uma estrutura interna, que tem pessoas ao seu lado que a sustentam, que a acolhem, que ajudam ela a se defender dessa ameaça, vai ter uma outra experiência completamente diferente. Por isso que os eventos traumáticos no início da vida são muito mais perigosos e marcantes do que mais adiante. Porque mais adiante você tem mais ferramenta e estrutura interna para lidar do que quando você é muito novinho. Essa transformação que você falou que acontece no cérebro, provavelmente em informação... É muito pior, porque o cérebro está em formação, exatamente. Eu assisti um filme, essa noite aqui que eu estava viajando, assim que acaba, não sei se você já viu esse filme. Achei muito interessante que fala sobre o que você trouxe pra gente, que é a repetição do padrão, mesmo que a pessoa não queira, né? No caso, era uma moça que sofria, via a mãe apanhando do pai, um rapaz que não soube lidar com a dor dele e tornou-se violento.